Olá, meu amigo, olá, minha amiga, tudo bem? Hoje o nosso tema é muito especial, como sempre, porque a palavra de Deus é especial, né? E nós vamos hoje meditar em Mateus capítulo 16, do 13 até o 17. Então eu quero convidar você a pegar a sua Bíblia, ok? A ficar atento aqui na tela e, por gentileza, aumenta um pouquinho o volume do seu celular ou do seu computador, chega mais perto, abra o coração e vamos meditar nesse texto. Repito o texto para você. Mateus 16, de 13 a 17, que diz: Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: Quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: Uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias ou algum dos profetas. Mas continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro, disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: Bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas o meu Pai que está nos céus. Esse é um texto muito profundo. Aqui tem uma mensagem teológica muito profunda. Tem uma pergunta profunda, uma resposta profunda, e aí você vê claramente uma revelação. Mas a pergunta de Jesus foi muito importante. Diz que Jesus estava indo para os lados de Cesareia de Filipe, e Jesus então pergunta aos seus discípulos: quem as pessoas dizem que eu sou? É curioso que Jesus não perguntou isso às pessoas de fora, às pessoas que não frequentavam as reuniões religiosas. Jesus não perguntou isso a uma pessoa, vamos dizer assim, entre aspas, né, mundana. Jesus perguntou para os seus discípulos, ou seja, para o pessoal que estava mais perto dele, que andava com ele, que via ele pregar, via ele fazer milagres, ouvia suas mensagens, ou seja, alguém que andava com Cristo o tempo todo. Então Jesus pergunta aos seus discípulos: quem dizem por aí que eu sou? As pessoas falam o que sobre mim? Quem as pessoas dizem que eu sou? Então diz o texto que eles, os discípulos, responderam: Ó Jesus, uns dizem que você é João Batista, outros dizem que você é Elias, outros dizem que você é Jeremias e alguns dos profetas. Alguns dizem algum dos profetas. Aí Jesus, ele faz uma pergunta assim, bem ao ponto, ao coração, aquela pergunta fulminante. No verso 15, ele fala assim: Mas vós, quem dizeis que eu sou? Em outras palavras, as pessoas lá fora estão dizendo isso, ok, mas eu sou quem para vocês? Vocês entendem que eu sou quem? Me diga. Imagina se Jesus perguntasse isso para a senhora. Fala assim: ô, dona Isabel, quem eu sou para a senhora? Ô, dona Maria, quem eu sou para a senhora? Ô, seu José Luiz, quem eu sou para você? Ô, Pedro, quem eu sou para você? Imagina se Jesus perguntasse a você: quem eu sou para você? Que resposta você daria? É uma boa pergunta, não é? E diz o texto que quando Jesus fez essa pergunta, quem respondeu foi Pedro. Mas o fato é que todos ficaram pensando: que resposta eu vou dar? Então a questão é a seguinte: muitas vezes o nosso conhecimento a respeito de Cristo é teórico, é muito teórico. A gente tem informações sobre ele, a gente leu sobre ele, a gente ouviu sobre ele. Também tem o seu valor, ler, ouvir, claro que tem o seu valor. Mas muitas vezes o nosso conhecimento sobre Cristo é superficial. Muitas vezes é técnico, muitas vezes é histórico. Muitas vezes a informação que a gente tem é uma informação errada ou uma informação distorcida. Tudo isso acontece quando se fala em conhecer alguém. Por exemplo, você que é casado, você conhece o seu cônjuge? Conhece? Até quanto você conhece o seu cônjuge? Qual o nível de conhecimento? É 100%? É 50%? 30%? Você sabe que as pessoas casadas, as pessoas que têm o seu cônjuge ali, elas se conhecem, claro, mas de vez em quando acontece alguma coisa que o outro ou a outra diz assim: puxa, eu achava que te conhecia. E é assim, na verdade, a gente conhece as pessoas que estão perto de nós, mas o nosso conhecimento não é total. A gente tem um conhecimento parcial. E esse conhecimento vai crescendo com o passar do tempo, com o passar da convivência e também dos relacionamentos. Não é verdade?
Agora, no caso de Jesus, isso que eu estou dizendo também acontece. Por exemplo, você acha que as pessoas que frequentam as igrejas conhecem a Jesus? Você acha que os pregadores conhecem Jesus? Você acha que os religiosos, os líderes e os liderados, as pessoas em geral, conhecem Jesus? Quem é Jesus? É uma boa pergunta, não é? Outra pergunta, Satanás conhece Jesus? Você acha que o Satanás conhece Jesus? Bom, abrindo aqui um parênteses, pensa comigo. Satanás é um anjo caído. Mesmo caído, é um anjo. E quando ele era anjo perfeito, quando ele era anjo de luz perfeito, onde ele morava? No céu. Então, Satanás, antes de ser Satanás, ele conviveu com Jesus no céu. Então, ele conhece Jesus pessoalmente. É ou não é? Visivelmente. No entanto, ele é Satanás. No entanto, ele é o inimigo de Deus. Correto? Então, a pergunta de Cristo é uma pergunta importante. Quando Jesus fala assim, estão dizendo por aí sobre mim, o que dizem sobre mim? E os discípulos falaram, dizem que você é o profeta A, o profeta B e tal, algum dos profetas. Aí Jesus é direto, né, cirúrgico. Ele fala, e para vocês, eu sou quem? Vocês estão comigo, andam comigo, eu sou quem para vocês? É como se Jesus falasse assim, você frequenta a igreja, né? Você tem a Bíblia na mão, certo? Você canta louvores a mim, certo? Você é membro da igreja, certo? Você aceitou a salvação através de mim, certo? Então, eu sou quem para você? E essa pergunta, e presta bem atenção, não é uma pergunta para você dar uma resposta técnica. Ah, você é Jesus porque seu nome tem a origem tal, porque surgiu dessa maneira, depois fizeram isso, depois fizeram aquilo, e no ano tal aconteceu isso, no ano tal aconteceu aquilo. Não é isso que Jesus está perguntando. Porque essas informações sobre Jesus, até um ateu pode ter, até um agnóstico pode ter, até um inimigo de Cristo pode ter, como o próprio Satanás tem. Então a pergunta de Cristo é mais profunda do que a gente imagina. Deu para você entender? Então Jesus pergunta assim, e vós, quem dizeis que eu sou? Então, para responder essa pergunta, a gente precisa ter um relacionamento com Jesus. Para responder essa pergunta, nós precisamos ser íntimos dele. Nós precisamos ter um relacionamento com ele. Entendeu ou não? Então eu quero convidar você a buscar mais a Deus, a buscar mais a Jesus. E isso aqui é tão sério, é tão profundo, que a palavra de Deus diz assim, ó, em João 17, verso 3. Olha esse texto. Abra sua Bíblia aí comigo. João 17, 3. Estou abrindo aqui e você abra a sua aí. Olha o que diz aqui o texto. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Então, conhecer a Jesus significa vida eterna, significa salvação. Então não é um conhecimento teórico, ok? E na pergunta de Cristo, Pedro levanta a mão e responde. E ele fala assim, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. A resposta de Pedro foi teológica, foi profunda, mas não veio de Pedro. Essa resposta não veio de um homem pecador como Pedro. Ainda mais Pedro, que oscilava muito. O verso 17 diz, então Jesus lhe afirmou, bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi a carne, nem o sangue que te revelaram, mas o meu Pai que está nos céus. Ou seja, o que você acaba de falar é uma revelação, como os profetas tiveram as revelações. Entendeu? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ou seja, tu és o ungido de Deus. Resposta teológica perfeita. Mas essa pergunta e essa resposta nos desafiam a buscar mais a Jesus. E eu quero convidar você a conhecer Jesus. O pastor Alejandro Bulhon, por quem eu tenho uma grande admiração e é meu amigo, ele escreveu aquele famoso livro, Conhecer Jesus é Tudo. Muitos não entenderam quando ele escreveu esse livro, mas o que ele escreveu é exatamente isso. Quem conhece Jesus é salvo. Quem conhece Jesus será levado para os céus. Não é um conhecimento teórico, é um conhecimento prático. Sim, a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Você quer a vida eterna? Você quer morar com Jesus para sempre, no novo céu e na nova terra?
Então comece agora a andar com Ele, conviver com Ele, se relacionar com Ele. Quando você for orar, fala assim: Jesus, se revela a mim, me ajuda a te conhecer, me ajuda a te amar, me ajuda a estar mais contigo. E Jesus vai fazer isso. Amém? Amém? Que Deus te abençoe. Que Deus abençoe a mim e a você. E que a gente conheça Jesus profundamente. Amém. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Criador dos céus e da terra, obrigado por essa mensagem tão extraordinária. Ajuda-nos a te conhecer, a te amar, a te servir, a andar nos teus caminhos. Querido Jesus, se revela a nós. Querido Deus, se revela a nós. Querido Espírito Santo, se revela a nós. Eu entrego essa pessoa que ora comigo nas tuas mãos, no nome precioso de Cristo Jesus, o enviado do Deus Todo-Poderoso. Amém. Amém. Gostou do vídeo? Então compartilha com seus amigos, por favor. Dê aqui o seu like, aquele joinha dizendo que você gostou. Faça aqui os seus comentários. E, por favor, se inscreva em nosso canal e divulgue nosso canal para os seus amigos e para os seus contatos, tá bom? Eu quero convidar você a chegar mais perto e conhecer uma igreja adventista do sétimo dia. A nossa igreja está de portas abertas para receber você. Deus te abençoe, forte abraço e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Amém.